aberta de biologia. Estamos na aula 8 da frente B. Tema de hoje, relações entre os seres vivos, parte 2. Então vamos lá no seu material. Então a gente vai ver hoje relações interespecíficas harmônicas, comensalismo, quininismo, foresia, sinfilia, e relações interespecíficas desarmônicas, predatismo, herbivorismo, que é uma forma de predatismo, parasitismo e competição interespecífica. Vamos lá. Então, olha só, lembrando que relações harmônicas têm benefício para os envolvidos, então nenhuma espécie associada tem que ter prejuízo. Se pelo menos uma dessas espécies associadas tem prejuízo, a gente não está falando de relação harmônica, está falando de relação desarmônica. Então, na relação desarmônica, pelo menos um dos associados tem prejuízo. Pode ser um, pode ser os dois. Quando a gente está falando de relações entre a mesma espécie, relações intraespecíficas, vimos na última aula. Relações interespecíficas são relações entre organismos de espécies diferentes. Lembra daquele ônibus interestadual ou internacional que a gente pega quando a gente cruza o estado ou a fronteira aqui. Comensalismo. Comensalismo são organismos que comem às custas do outro. Então, é uma relação interespecífica harmônica, porque uma das espécies envolvidas ganha alimento, está relacionado com alimentação. Só que é o seguinte, a outra espécie, ela não é prejudicada. Então, para ela é indiferente. Existe o comensal que vai ganhar esse benefício da alimentação e existe a outra espécie que é indiferente. Exemplos. Temos o nosso tubarão, porque o tubarão ele vai gastar energia caçando e ele vai se alimentar. Acoplado, normalmente na região do ventre, mas também pode estar no dorso, existe um peixe que se chama rêmora ou peixe piloto, que ele fica acoplado, a rêmora tem uma ventosa que faz com que ela se fixe no ventre do tubarão e ela vai ficar ali. E quando o tubarão caça e se alimenta, os restos do alimento, então o tubarão vai lá comer o peixe, os restos do alimento que o tubarão está comendo, ou seja, ele não vai aproveitar aquilo, ele não vai voltar depois para ficar catando o resto dos peixes, ele já vai descartar. O resto do alimento serve de alimentação para a rêmora. Então, por isso, nessa relação, a nossa rêmora está ganhando alimento, certo? O peixe piloto, ele fica nadando ali perto, então ele fica seguindo, então ele tem inclusive esse nome por causa dessa relação ecológica, dessa relação entre eles, então ele fica ali nadando próximo, quando o tubarão vai se alimentar, ele ganha alimento, tá bom? Então o tubarão, ele não é prejudicado, para ele, ó, é indiferente, não faria a menor diferença. Próximo exemplo, hienas e alguns predadores. Por exemplo, a gente conhece lá do Rei Leão, na verdade, quando as leoas, são as leoas que caçam, elas levam um banquete para o resto do grupo e o resto da alimentação fica ali. Eles já se saciaram, eles não vão aproveitar mais aquela carcaça, então as hienas se aproximam para aproveitar do banquete, dos restos alimentares da caça. Não só a hiena que faz isso, o urubu também faz isso. O urubu, inclusive, se alimenta de restos que já estão em decomposição. Então, a gente nem pode falar que ele é comensal. Ele seria mais saprófago, né? Porque ele está se alimentando de matéria orgânica em decomposição. Mas se essa matéria orgânica não está em decomposição, a gente pode falar que ele é um comensal. Para quem caçou, para o predador que caçou, ele já se alimentou, ele já gastou energia. Para ele não faz diferença, é indiferente que esses animais se aproximem depois. Tem estudos que dizem que os seres humanos, há milhares de anos atrás, que os seres humanos, eles ocupavam um espaço na cadeia alimentar muito parecido com esses organismos, que depois que todo mundo comia, os seres humanos se aproximavam e as ferramentas que a gente produzia, na verdade, elas eram para abrir osso para conseguir o tutano de alguns ossos de animais. Tutano é aquele tecido, aquela medula amarela que era rica em lipídio, né? Tem adipócitos, é rica em lipídio. Então, existem esses organismos que são comensais, certo? Eles se alimentam às custas de outro animal sem causar prejuízo. Próxima relação, inquilinismo. Há alguns anos, os biólogos, inclusive, falavam que inquilinismo era um tipo de comensalismo, porque uma das espécies, que é a inquilina, vai ganhar abrigo, então ela está se beneficiando pela outra espécie, mas a outra espécie, a hospedeira, não é prejudicada, para ela é indiferente. Então é a mesma relação, a gente classifica como zero, como se para essa espécie não fizesse diferença. Então, sinal de mais é porque alguém está ganhando benefício, sinal de zero é porque é indiferente, não está ganhando nem perdendo com essa relação.
tá? Então, inquilinismo, o indivíduo inquilino, ele ganha abrigo. Quando você aluga uma casa, você é o quê? Inquilino, né? Você mora ali. Exemplos clássicos que temos: peixe-agulha e pipilho no mar. Pipilho no mar, a holotúria, que é um equinodermo, ali do mesmo grupo das estrelas do mar. Então, o que acontece? O pepino do mar, ele tem uma cavidade que, em situações de estresse ou situações em que o peixe-agulha ele quer se esconder, ele é muito fininho, ele tem esse nome por causa disso, ele procura essa cavidade do pepino, ele entra pelo ânus e ele fica ali escondido por algum tempo no canal digestório do pepino do mar. Então, acabou o perigo, ele sai, certo? Então, peixe-agulha e pepino do mar é um exemplo clássico. Outro exemplo clássico, mas que há controvérsias, é do peixe-palhaço e anêmona. A gente já falou desse exemplo na aula passada. Inclusive, a controvérsia está no seguinte: o peixe-palhaço, ele vai se abrigar ali na anêmona. Então, ele vai ganhar proteção, ele vai ganhar abrigo, certo? Tem alguns autores que consideram que para a anêmona não faz a menor diferença, certo? Tem autores que consideram que essa relação não é de inquilinismo, ela é de protocooperação, porque a anêmona se beneficiaria quando alguns outros peixes que caçam o peixe-palhaço seriam atraídos até ali para se alimentar do peixe-palhaço. O peixe-palhaço entra na anêmona, fica protegido, porque ele não queima, ele tem aquela proteção nas escamas que a substância urticante não faz nada com ele. Então ele ficaria protegido e aquele peixe que entrou ali enganado serviria de alimento para a anêmona, porque a anêmona ela se alimenta de peixes, certo? Então existe essa controvérsia, mas pode ser considerado também inquilinismo, porque o peixe-palhaço vive na anêmona. Lembra do Procurando Nemo? O nome Nemo é inclusive por causa da anêmona, não é? Que ele vive na anêmona. Outro exemplo clássico de bromélias e orquídeas que elas vivem no alto de algumas árvores, onde elas podem encontrar condições ideais de luminosidade para a realização da fotossíntese e ter um desenvolvimento melhor. Quando a gente está falando de inquilinismo em vegetal, a gente tem um nome especial: epifitismo. Então, essas espécies de vegetais que usam outros vegetais de apoio, né, para ganhar mais luminosidade, para ter uma vantagem então no seu crescimento, elas são chamadas de epífitas. Então não são inquilinas, são epífitas, nome especial de inquilinismo para os vegetais, beleza? Em algumas condições muito adversas, algumas dessas espécies, as orquídeas, por exemplo, elas podem, em algumas condições, prejudicar a árvore onde elas estão, o vegetal onde elas estão. Então, elas produzem o que a gente chama de austórios. Austórios são raízes sugadoras, em condições de estresse, tá? Não é o normal. O normal é ter uma relação em que a bromélia e a orquídea não estão prejudicando o vegetal onde elas estão. Então, é epifitismo, não tem prejuízo, certo? Mas em condições ideais é visto sim, em condições desfavoráveis, quer dizer, é visto sim que algumas orquídeas projetam essas raízes sugadoras para tirar a seiva do vegetal onde eles estão. Então aí não é mais epifitismo, é parasitismo. Vamos falar disso mais pra frente, tá bom? Mas se tá tudo lindo, maravilhoso em condições ideais de temperatura e pressão, é epifitismo, ninguém tem prejuízo, beleza? Próximo, foresia. Foresia é aquela famosa carona, porque o indivíduo ele vai se aproveitar do outro para ganhar transporte. Pro indivíduo que está dando a carona, tanto faz, tanto fez. Eu vou pro centro de qualquer jeito, entendeu? Eu vou ali, eu vou de qualquer jeito. Se eu vou levar alguém, tudo bem, não vai me prejudicar, certo? Exemplos clássicos a gente já falou de um, que é, na verdade, o tubarão e a rêmora. A rêmora fica ali fixada, ela não vai gastar energia. O tubarão já ia gastar energia nadando mesmo, então ele vai ganhar esse transporte. Outro exemplo clássico, agentes polinizadores. O agente polinizador, ele chega ali, há controvérsias também, mas ele chega ali para poder se alimentar, para pegar o néctar, né, das plantas. E quando ele vai para outro lugar, ele leva ali grão de pólen grudado nas suas patas, nas suas asas, no seu corpo, né? É um exemplo de transporte. Então, esse vegetal, ele tá ganhando transporte, não é? Só que ele também tá trocando. Então, pode ser um exemplo de protocooperação também. Inclusive, vimos na aula passada. Então, dependendo de como a questão aborda, pode ser ou forésia ou protocooperação, tá bom? Outro exemplo clássico.
Outro exemplo clássico são os carrapichos. Carrapichos. Então, alguns vegetais eles produzem uma espécie de semente, um fruto ali seco que tem uns fiapinhos parecendo com velcro que gruda no pelo dos animais. Nós já fizemos forésia, né? Então, o carrapicho é, na verdade, um exemplo de forésia. Aquele vegetal está sendo levado a algum outro lugar. Outro exemplo que é encontrado também, sabe, as cracas. Cracas são crustáceos, eles são sésseis, eles são fixos. E eles ficam fixos em baleias, ficam fixos em casco de tartaruga, é encontrado também em casco de navio. Então, assim, eles são sésseis, eles são fixos e eles se grudam em alguns animais que têm capacidade de se transportar, então eles são móveis, para ganhar esse transporte. Então, exemplo de foresia ou forésia. Sinfilia é um caso especial porque por muito tempo, até pouco tempo, era considerado sinônimo de esclavagismo. A gente vai ver mais pro final. Então é um caso muito especial. Certas formigas se aproveitam de excreções de pulgões. Pulgões são insetos que sugam seiva de planta. Então eles se aproveitam desses insetos. Por quê? O pulgão vai lá, ele suga a seiva da planta, só que ele suga mais do que ele precisa. Então quando ele excreta, quando ele elimina, essa excreção ela é açucarada. Então, o que ele faz? O que a formiga faz? Ela vai lá e se aproveita do pulgão. Então, olha só, a formiga, ela não consegue sugar a seiva. E o pulgão, ele suga a seiva elaborada. Então, a formiga vai lá e se aproveita do pulgão. Entende? É um caso muito especial. Sinfilia. Predatismo. Falamos há algum tempo atrás sobre canibalismo na última aula. Canibalismo é quando o indivíduo mata para comer um indivíduo da mesma espécie. Quando a gente fala de predatismo, o indivíduo mata para comer indivíduo de outra espécie. Então, morte seguida de alimentação. Obviamente, a presa, que é quem vai ser predado, quem vai ser morto para servir de alimento para o outro indivíduo, ela é prejudicada, obviamente, quem ganha benefício é o predador, certo? Tem algumas coisas que a gente tem que entender. Nunca presa e predador são da mesma espécie. Nunca, nunca, porque tem algumas questões que gostam de brincar com isso, tá? Se presa e predador são da mesma espécie, a gente não tá falando de predatismo, a gente tá falando de canibalismo. E é o seguinte, o predatismo, ele limita a população, ele limita a comunidade. Então, ele evita o crescimento excessivo das populações. Então, ele tem um papel muito importante no ecossistema. Então, a gente tem diversos casos de predatismo, é um que eu nem precisaria dar exemplo, né? Então, são indivíduos que matam para comer indivíduos da outra espécie. Quando a gente está falando desse controle populacional, esse papel regulador que o predatismo tem, existe uma oscilação no número de indivíduos daquela população. Esse grafiquinho vocês vão encontrar de formas diferentes, mas similares em várias situações, em várias questões. Então, no eixo X, a gente tem o tempo, eixo Y, número de indivíduos, e vocês vão perceber que sempre tem uma oscilação de predador e presa. Quando o número de predadores está muito alto, eles estão se alimentando, eles estão diminuindo a quantidade de indivíduos que são considerados presas. Se diminuir a quantidade de indivíduos que são presos, daqui a um tempo os predadores vão começar a competir por alimento. Isso, inclusive, faz com que exista a regulação da seleção natural. Então, os indivíduos que têm vantagem em caçar aquela presa, eles vão sobreviver, eles vão se alimentar, vão sobreviver e passar os genes adiante. Aqueles que não têm vantagem vão sucumbir, vão ficar com fome, vão morrer, não vão passar gene adiante, não é? Então, esses predadores, eles vão diminuindo de número de indivíduos. Se diminui o número de indivíduos de predador, a presa ela tem espaço então para se reproduzir e aumentar o número de indivíduos. Então, o gráfico de predador e presa, ele vai sempre oscilar. Quando o predador aumenta, a presa aumenta. Quando o predador diminui, a presa diminui logo em seguida. Certo? Existe uma oscilação. Você pode ver no gráfico que esses pontinhos, cadê? Esses pontinhos, quase sempre, aliás, 99% das vezes, quando tem pouco predador, tem muito presa. Logo em seguida tem pouca presa e muito predador. Então existe essa oscilação, tá bom? Um exemplo que eu gostaria de comentar com os senhores. No Pantanal Mato Grossense, existia esse controle populacional natural de predador e presa de jacarés e piranhas e outros peixes, certo?
Os jacarés, então, eles são predadores, topo de cadeia, ali. E o que acontece? A caça indiscriminada fez com que esses animais fossem retirados do ambiente para interesses econômicos, né? Pegar couro, comer jacaré, enfim, eles foram retirados do ambiente. E as populações dos animais que serviam de presa, então eles tinham um pouco predador. Isso fez com que a população das presas aumentasse de maneira excessiva, causando um desequilíbrio. As piranhas, na verdade, as populações de piranha atingiram uma quantidade de número de indivíduos muito grande, desequilibrando o ambiente. Então isso já aconteceu nos rios do Pantanal, por causa de caça indiscriminada. Próximo exemplo, quando a gente está falando de predatismo e a presa é um vegetal, tem um nome especial para isso. Por exemplo, as vaquinhas, quando elas estão se alimentando de pasto, né, de grama, de gramíneas, elas estão praticando herbivorismo. Então, é um nome especial quando a gente tem que a presa é um vegetal, herbivorismo, tá bom? Zebrinha, todos os animais herbívoros, eles praticam herbivorismo. Algumas questões trazem essa nomenclatura, né? Todas, mas algumas questões trazem. Então, relação interespecífica, morte seguida de alimentação. A plantinha morre para servir de alimento para um animal herbívoro, certo? Herbivorismo. Quando a gente está falando de parasitismo, pessoal, parasita é aquele que vai pegar ou o alimento ou usar o outro organismo como abrigo, certo? Parasita é quem tem vantagem. Quem é explorado nessa relação é chamado de hospedeiro. Então, por exemplo, se a gente está servindo de abrigo para o vírus Covid-19, a gente é hospedeiro. Nossas células são células hospedeiras, não é? O vírus é um tipo de parasita intracelular obrigatório, a gente vai falar sobre ele. Então, assim, parasita é quem tem o benefício e hospedeiro é quem tem o prejuízo. Por isso que é uma relação desarmônica. Nunca pode ser da mesma espécie, tá, pessoal? Nunca vai ser da mesma espécie. São de espécies diferentes. Parasita e hospedeiros são sempre de espécies diferentes. Parasita vai ganhar abrigo e alimento. Ah, pode ter outras vantagens? Pode. Mas um parasita eficiente, ele não mata o seu hospedeiro. Por quê? Se ele está ganhando abrigo e alimento, se ele mata o hospedeiro, já era, não é inteligente para sua sobrevivência. Toda espécie luta pela sua sobrevivência. Um bom parasita, ele infecta o seu hospedeiro, ele ganha o benefício lá, a vantagem, mas ele não mata o seu hospedeiro. É o que está acontecendo com o Covid-19. A taxa de letalidade do Covid-19 ela é baixíssima em comparação a outros vírus, né? Ele é um parasita muito eficiente, é um vírus muito eficiente. É o sonho de princesa, na verdade, dos vírus. Porque ele é transmitido para muitas pessoas, taxa de transmissão ela é alta e a letalidade é baixa. Só que se você transmite para muitas pessoas ao mesmo tempo, a taxa de letalidade ela vai ser baixa, mas vai atingir um número grande de pessoas. Esse é o problema, não é? A gente tem 3 tipos de parasitismo que a gente classifica. Zoozoítico é quando o animal parasita outro animal. Por exemplo, carrapato parasitando uma vaca, parasitando um cachorro, parasitando um gato, certo? Zoozoítico. Ou esse animal, ele pode parasitar um vegetal. A gente chama de zoofítico. Pulgão e planta, a gente já falou do pulgão na aula de hoje. Então, zoofítico, olha o nome, zoo de animal, fítico de planta. É um animal fitófago, fago de alimentação, fito de planta. Então, um animal zoofítico, ele está parasitando um vegetal. Ou fitofítico, igual a gente falou o caso lá da bromélia, o caso das orquídeas, que podem, em algumas condições especiais, fazer esse tipo de parasitismo. Mas a gente tem espécies vegetais que elas são parasitas. Por exemplo, o cipó-chumbo. Quem já não andou pela cidade viu em alguns fios amarelos grudados em alguns arbustos, em algumas plantas? Esse é o cipó-chumbo. Ele é parasita de outras plantas. Certo? Então, quando a gente está falando de um vegetal parasitando outro vegetal, a gente chama isso de parasitismo fitofítico, beleza? A gente vai estudar algumas classificações do parasitismo. Tem outras classificações? Tem, são muitas, mas a gente vai se ater a essas aqui, que já são muitas também. Então, ó, a gente pode classificar em relação à localização do hospedeiro. Se fica do lado de fora, do lado externo, a gente chama de ectoparasita.
Pulga, piolho, carrapato, cipó fica da parte de fora do hospedeiro. Então, tudo que fica da parte de fora é chamado de ectoparasita. Fica na parte de dentro? Fica dentro do organismo? Endoparasita. Exemplo clássico, lombriga, Ascaris lumicroides, né? Tênia ou Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, né? Agente etiológico da doença de Chagas. Então, ecto, fora, endo, dentro, beleza? Existe também em relação à necessidade do hospedeiro ou do parasitismo para a sobrevivência. Por exemplo, a gente tem alguns organismos que eles têm que ser obrigatoriamente parasitas. É o caso do vírus que a gente comentou. Ele só se reproduz, só se replica dentro de um hospedeiro. Sanguessuga alimenta exclusivamente de sangue. O barbeiro também, que é aquele que é o vetor da doença de Chagas, que vai transmitir o Trypanosoma cruzi, que a gente falou no slide anterior, né? Ele também, a alimentação dele é exclusivamente de sangue. Esses animais, eles precisam fazer o parasitismo, senão eles não sobrevivem. É o caso do carrapato, é o caso da tênia, eles precisam, certo? O ciclo de vida deles não acontece se não acontecer o parasitismo, beleza? Agora, tem alguns parasitas que são facultativos. É o caso, por exemplo, das orquídeas. Então, só acontece o parasitismo em último caso, em situações de estresse nutricional. Algumas larvas de mosca, elas podem se desenvolver em algum hospedeiro, em algum animal, mas se aquela mosca encontrar uma matéria orgânica em decomposição ou esterco, outro substrato, a larva vai se desenvolver do mesmo jeito. Então, nesse caso, a necessidade para a sobrevivência do parasitismo, ela é facultativa. Tá bom? Então, facultativa é o último recurso, não é obrigatório. Obrigatório é obrigatório. Em relação ao ciclo de vida, tem parasito que ele só completa seu ciclo de vida em um único hospedeiro. Só precisa de um único hospedeiro. É o caso da lombriga, Ascaris lumbricoides. Precisa de ser humano, certo? A gente chama eles de monogenéticos. Então, esses organismos, esses parasitas que têm um único hospedeiro, que consegue completar seu ciclo de vida nesse um único hospedeiro, são chamados de monogenéticos. Se precisa de mais de um hospedeiro, 2 ou 3, a gente chama de digenéticos ou heterocenos. Essa nomenclatura é um pouco mais antiga, mas a gente encontra assim. Então, por exemplo, a tênia saginata, né, a solitária, ela tem uma fase de vida que parasita o boi e na fase adulta parasita o homem. Então, 2 hospedeiros, beleza? Digenético, mais de um hospedeiro. Monogenético, um hospedeiro, mono de um, né? Em relação à classificação, um caso especial, que é o caso do hiperparasita. Por exemplo, bacteriófago, que é o exemplo clássico aí que a gente estuda quando a gente está estudando os vírus que tem como material genético o DNA. Inclusive, toda a reprodução dos vírus foi baseada no estudo desse bacteriófago, ou chamado de fago, né? Ele é um vírus que parasita bactéria. Gente, bactéria também é parasita, né? Então, olha que coisa louca. Um bacteriófago é um vírus que parasita outro parasita, que é uma bactéria. Isso é chamado de hiperparasita. Existe também a competição interespecífica, quando aqueles organismos têm uma sobreposição do nicho ecológico, normalmente ou de alimentação, ou de recurso hídrico, ou de território mesmo. Então, quando acontece essa sobreposição de nicho ecológico, esses animais eles vão competir por esses recursos. Também é um fator limitante de população. Então, a competição interespecífica, ela vai limitar o crescimento dessas populações. Então, pode ser, por exemplo, coruja, cobra, gavião, serpente, elas se alimentam de pequenos roedores. Se todas coexistem ali na mesma região, elas vão ser competidores, certo? Um indicativo de que esses animais são competidores por causa de sobreposição no nicho ecológico é quando a gente encontra um gráfico parecido com isso aí, ó. Eixo X, tempo, eixo Y, número de indivíduos. Quando um aumenta o número de indivíduos, o outro diminui. Por quê? Quem está aumentando o número de indivíduos está tendo vantagem na competição. Então, está se alimentando para poder reproduzir, certo? Quem não está tendo vantagem, está tendo desvantagem ali, a população ela vai reduzir. Então, quando a gente encontra o aumento de uma espécie, do número de indivíduos de uma espécie, e a redução do número de indivíduos da outra espécie, ao mesmo tempo, isso é um forte indicativo de que acontece uma competição interespecífica, beleza?
amensalismo. Então, olha só, é uma relação desarmônica porque o indivíduo ele vai produzir uma substância tóxica que vai ou matar ou inibir o crescimento ou desenvolvimento de uma outra espécie. Normalmente é uma relação interespecífica, são espécies diferentes, tá? Então, existe a espécie inibidora, aquela que vai ter o efeito ou não letal sobre a outra espécie, e essa espécie que é prejudicada é chamada de espécie amensal. Então, espécie prejudicada, amensal, espécie que produz essa substância tóxica, espécie inibidora. Um exemplo muito encontrado, se vocês digitarem aí no Google assim, ó, maré vermelha, vai aparecer imagens, algumas maravilhosas, outras torturantes, mas a maré vermelha é um fenômeno que acontece em algumas condições quando a gente tem uma superpopulação de um grupo de alga microscópica do grupo dos dinoflagelados. Elas liberam toxinas que em alta concentração pode provocar a morte de várias outras espécies marinhas, peixe, crustáceo, molusco. Então, além da clorofila, elas têm um pigmento vermelho que dá essa coloração brilhante e avermelhada. Então, é prejudicial, pode causar toxicidade para as espécies, inclusive para o homem. Então, é uma situação de superpopulação dessas espécies. A gente chama de amensalismo, porque para ela não está causando prejuízo nenhum, mas ela está inibindo o crescimento ou matando outras espécies, tá? Exemplo clássico, maré vermelha, aparecem algumas questões. Eucalipto, pinheiro também faz isso. Se vocês não perceberam, toda vez que tem plantação de eucalipto, nada cresce junto. É muito raro ver outras espécies vegetais perto. Por quê? O eucalipto libera na sua raiz algumas substâncias que impedem a germinação da semente de outras plantas ali ao redor, que poderiam competir por recurso, por água, luz. Então, assim, para diminuir a competição, os eucaliptos pinheiro também faz isso, libera essas substâncias na raiz, que vai impedir a germinação de outras espécies. Então, eucalipto e pinheiro. Outro exemplo clássico e revolucionário para medicina, para farmacologia, foi a descoberta acidental da penicilina. Penicilina, porque algumas espécies de fungos, entre eles o penicillinum, que foi o primeiro fungo que foi observado, né, que fazia isso, eles liberam no meio onde eles vivem substâncias antibióticas. Antibiótica por quê? Porque inibe o crescimento ou a reprodução das bactérias. Então, Alexander Fleming, ele estudava um grupo de bactérias chamado Staphylococcus aureus, que causa infecção hospitalar, e ele deixou por algum tempo, foi acidental, por quê? Porque ele deixou por algum tempo os materiais da livraria, e quando ele retornou, ele viu que em algumas regiões não tinha bactéria. Então, depois que ele foi observar que essas regiões onde não tinha bactéria, existia um fungo penicilino. Ele naturalmente produz essa substância que inibe o crescimento e a reprodução das bactérias. Primeiro antibiótico natural. Isso aí abriu margem para vários estudos mais para frente, porque na época não deram muita bola para ele não. Mas assim, a penicilina, ela foi uma descoberta acidental e ela usa uma relação ecológica que a gente está estudando, que é o amensalismo, substância que inibe o crescimento ou bloqueia a reprodução de outra espécie, tá bom? Esclavagismo, que há um tempo atrás era a mesma coisa que sinfilia, só que a gente considera que no esclavagismo uma espécie se aproveita da atividade ou do trabalho da outra espécie e essa espécie ela tem prejuízo. No caso lá dos pulgões com as formigas, o pulgão ele não tinha qualquer prejuízo, certo? Então ele estava se alimentando da seiva ali da planta, o excesso era liberado junto com as excreções. Então ele não estava usando aquilo. Agora, no esclavagismo, a gente vê um certo grau de prejuízo para a espécie que trabalha. Por exemplo, na primeira foto aí, a gente tem um filhote de cuco. Sabe o cuco? Ele está num ninho que, logicamente, é maior do que o corpo dele. E quem está alimentando ele é um pai ou uma mãe adotiva. Então, a gente sabe que algumas aves fazem isso. Eles botam o ovo no ninho de outra ave. Em alguns casos, inclusive, jogam o ovo fora. O ovo do dono do ninho, joga fora e coloca o seu ali. Então vocês percebem que nesses casos a ave, dona do ninho, tem prejuízo? Além de chocar um ovo que não é dela, ela perdeu parte da sua prole. Se ela não tivesse perdido parte da sua prole, tudo bem, mas ela ia gastar energia, ela ia gastar também alimento, ela ia trabalhar para poder cuidar daquela prole que não é dela, certo? Daquele filhote que não é dela. Na segunda foto aí, a gente vê
ovos maiores que são do chupim, que é esse passarinho preto que tá aí, muito bonitinho. O chupim também faz isso. O chupim vai lá, bota o ovo no ninho de outra ave e deixa lá ele chocando, certo? Então, nessa relação existe um certo grau de prejuízo para essas espécies. Às vezes, indivíduos de uma espécie mantêm em cativeiro indivíduos de outras espécies para obter algum tipo de vantagem. Isso é visto em algumas espécies de formiga, que é como se elas sequestrassem e aprisionassem no formigueiro larva de outra espécie, obtendo assim um trabalho quase escravo, entende? Então elas usam o trabalho daquela outra espécie e ganham benefício. Então vocês estão vendo que tem um certo grau de prejuízo? Isso é visto em algumas formigas e em algumas aves, certo? Pessoal, só para deixar bem claro, diferença, a gente viu na última aula, mutualismo e simbiose, a gente viu também protocooperação. Então, o que essas duas relações têm em comum? Os dois organismos associados têm vantagem, então nas duas relações o benefício é mútuo, e as duas são relações interespecíficas, indivíduos de outra espécie. Só que no mutualismo é obrigatório, eles não existem sem o outro. Na protocooperação, essa associação é facultativa, eles podem viver separados, mas se vive junto, é melhor para os dois têm vantagem, certo? Principal diferença. Às vezes as questões apresentam situações que trabalham justamente com esses conceitos. Mutualismo é obrigatório, protocooperação é facultativo. Comensalismo. Muitos alunos confundem também comensalismo com protocooperação ou mutualismo. Então, olha só, no comensalismo é facultativo também, então eu não vou morrer se não tiver com aquele animal naquela associação. Então, é facultativo igual protocooperação. Só que no comensalismo, um tem benefício, para o outro é indiferente. Se os dois têm benefício, é protocooperação. Mas se só um tem benefício e para o outro é indiferente e está relacionado com a alimentação, é comensalismo, tá bom? Vamos fazer questão, está no seu material, página 27, questão 1. O fungo Penicillium, por causa do apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse caso, o controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura Saccharomyces, que mata esse fungo após perfurar sua parede e absorver seus nutrientes. É correto afirmar que esse tipo de interação é conhecida como? Pessoal, causa prejuízo, então uma relação desarmônica. Não poderia ser comensalismo, não poderia ser mutualismo, né? Porque mutualismo e comensalismo são relações harmônicas, ninguém tem prejuízo. A levedura mata esse fungo e absorve os nutrientes. Mata para comer, não é? Se mata para comer, é o quê? Predatismo. Se mata para comer, é predatismo. Aí você viu aí na questão penicilina e falou, penicilina é mensalismo. Não, leia com atenção, tá bom? Olha lá, mata o fungo e absorve os nutrientes. Tá comendo, predação. Pessoal, teorias sobre esse assunto você encontra nas páginas 25 a 27 e os exercícios da página 27 a 31. Bons estudos, até a próxima!